Esse livro é literalmente uma obra de arte. É simplesmente uma obra de arte, um manifesto à liberdade, às ideias, às memórias e uma obra que é obrigatória para todos aqueles de coração indômito que tudo que querem era ser lembrados nesse mundo. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal Lucas Escrita. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, criador e escritor do livro A Bruxa Escondida de Salem, Histórias de Locasta. Também faço os vídeos para TikTok, Instagram, como o Yuyu e o YouTube quando eu tenho tempo. E bem-vindos ao meu videocast, que eu gosto de chamar de Conversas de Refeição, onde nós conversamos sobre algum assunto muito profundo, tal qual você conversaria em uma conversa com seus amigos, família, numa festa, e você vai voltar para casa simplesmente repensando toda a sua vida. E hoje eu vim aqui para falar que sim, eu finalmente terminei A Vida Invisível de Ed LaRue. Simplesmente eu terminei, depois de quase um ano lendo. Quando você pensar sobre leitores lentos, você vai lembrar de mim. Porque sim, eu demorei um ano. Não porque a história não era boa, mas simplesmente porque eu demorei. Olha o tanto de página. E às vezes, tipo, aqueles momentos que você simplesmente abandona a leitura, passa para outros livros. No caminho tive Percy Jackson, li inteiro em uma semana. Mas esse aqui sempre se tornou... Era um dos meus favoritos, eu queria terminar ele logo. Foi o meu primeiro livro, tipo, mais complexo que eu comprei. Já foi ano passado, o livro mais complexo assim, eu comprei ele juntamente com o Rádio Silêncio de Alice Oseman, que foram os dois livros mais complexos que eu comecei a ler, que eu falei, não, agora eu vou ser leitor pra valer mesmo. Não que eu nunca fosse, eu sempre li, desde os meus 3 anos de idade minha mãe colocava livro espalhado pela casa, 3 anos não, na verdade desde que eu nasci, minha mãe sempre colocou livros espalhados pela casa pra eu sempre ficar lendo, então eu tenho biblioteca assim, eu li livro a rodo, e não é tão, funcionou tão bem que eu sou escritor hoje. E, enfim, mas finalmente eu terminei essa obra de arte chamada A Vida Invisível de Ed LaRue. A, a indicação, obviamente, da maioral, simplesmente perfeita, a maioral do TikTok, do YouTube, de qualquer lugar assim, uma das pessoas que eu mais me inspiro, simplesmente minha irmã mais velha do BookTok, Live Resenhas, simplesmente perfeita. Esse livro aqui foi a melhor indicação do BookTok, inclusive por ela, que eu tive assim na vida e se tornou um dos meus livros favoritos. Se você não leu esse livro, você tem que ler. Você tem que ler. Você não vai... Eu posso falar um monte sobre ele. Eu posso falar literalmente tudo sobre ele. Eu posso falar extremamente tudo sobre ele. Mas você não vai entender até você ler. Então vamos começar com a review desse livro aqui. Porque ele merece cada palavra, cada minuto nesse vídeo aqui, porque ele é simplesmente perfeito. Então tá. Dado esse prólogo, começando. A Vida Invisível de Ed LaRue conta a história sobre Adeline, inicialmente Adeline. Adeline é uma menina que vive lá pela década de 1600 e pouco, em Villon-sur-Satre, na França. E basicamente ela é uma camponesa comum, assim, ela não tem nada. Ela tem um coração muito com sede de liberdade, podemos dizer assim. Ela não gosta muito da vida, tipo, que é destinada, porque, falando lá 1600 e poucos, a gente sabe que mulheres era basicamente cuidar da casa e ter filho. Era basicamente isso. E ela queria algo a mais, ela não queria ficar presa naquela monotonia. Então ela conhece Stelle, que é uma antiga anciã da vila que ela mora, e ela começa a contar sobre os deuses antigos, fala sobre basicamente tudo, assim, tipo, fala sobre as preces dos deuses, sobre tudo isso, sobre essa magia. Ela vai... A Stella é basicamente aquela senhorinha de humor ácido que todo mundo amaria conversar, pique Rita Lee. Eu lia imaginando a voz da Rita Lee na Stella. E basicamente assim. E aí, dado o momento, então a Adeline, ela que não gosta desse nome, ela não gosta de Adeline, ela gosta de se chamar de Eri. E assim, e basicamente, dado um dia, ela é prometida a um cara. Um carinha aleatório, você sabe, 1600 e poucos. Simplesmente prometida a um carinha aleatório. Ela fala, não, eu não quero ser prometida a esse cara, eu não quero. E aí, dado o momento, ela faz o que Stelle fala para ela nunca ter feito, que é fazer preces aos deuses que atendam depois do anoitecer. E basicamente tem um momento que simplesmente me dá ansiedade de ler, que é quando Eri tá, tipo, quase indo pro casamento, ela já tá de vestido de noiva, e ela vai parar, tipo, ela vai fugir no meio da floresta e vai enterrar um pequeno anel que o pai dela, que é carpinteiro, ela enterra no chão. E aí
o Deus que atende depois do anoitecer vem até ela. Que mais depois a gente vai saber que o nome dele é Luke. E é aí que a história começa. Até agora eu não tô falando spoiler, que fique claro, eu não estou falando spoiler. Isso é basicamente a sinopse inicial do livro, que é basicamente isso. E aí daí começa. A Adeline faz uma prece, ela faz um trato, porque esse Deus que atende depois da noite, do anoitecer, basicamente não fica tão expresso assim se ele é o próprio diabo em si ou se ele é o Deus da escuridão. Fica muito em aberto isso. Porque, inclusive, não tão aberto assim, porque tem uma passagem que ele fala que o termo diabo não é tão antigo quanto ele por si próprio. Mas ele atende como Luke. O nome dele no livro é Luke. Então você já tire as conclusões que você preferir. Mas enfim. E aí o trato é qual? Adeline, então Eri, é libertada da vida dela. Ela vai ser livre. Ela tem o poder, entre aspas, de viver para sempre. Ela vai viver até quando ela quiser. Até ela querer entregar a alma para o Luke de volta, né? Porque o trato é a alma dela. E aí ela vai ser livre. Só que tem um porém. Um pequeno porém. Ninguém lembra dela. E não é que ninguém lembra dela só, vou recomeçar minha vida. Não. Não. Ela é livre. Mas só que o problema é que ninguém lembra dela nunca. Tipo, bateu uma porta, já não lembram mais dela. Ela virou uma esquina, já não lembram mais dela. E esse é o grande tópico desse livro. Eri está livre. Mas ela vai viver uma vida invisível. Por isso, A Vida Invisível de Eri Dario. Inclusive o título do livro, meu Deus, você tem que ler. Pra você entender o título. Porque não é só basicamente... ela é invisível, ninguém lembra dela. Beleza, título. Não. Existe uma explicação pra esse título. E a explicação é das mais lindas que você pode descobrir. Enfim. E aí, dado o momento, agora sim nós vamos para a parte alerta de spoiler. Agora eu vou falar basicamente sobre o livro, sobre a review. Vai ter spoiler sim. Mas esse livro não é tão novo assim. Ele é antigo. Você já tinha que ter lido, meu filho. Esse aqui é Favoritos do BookTok, tá? Indicado por Livre Resenha. Você já deveria ter lido há muito tempo. Então vamos lá. Basicamente agora explicando as histórias e os pontos. Inclusive, tem muita anotação nesse livro. Eu anotei praticamente o livro inteiro, porque tem frase pra caramba muito boa. Enfim. E aí, assim, nós vamos para a vida da Eri depois do pacto. Basicamente, ela vai se tornar uma grande caixinha de memórias em que ela vai lembrar de tudo, mas ninguém lembra dela. E aí ela vai vivendo, ela vai passar por todos os anos, ela vai passar por queda da Bastilha, batalhas da França, ela vai pra, tipo, Itália, ela visita o mundo inteiro, ela passa pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, enfim. E uma coisa que eu acho interessante sobre esse livro, primeiramente, uma coisa que eu acho interessante, mas foi uma das primeiras coisas que me fez dar uma abandonada de primeira no livro, que ele é uma história que fica indo e voltando. Tipo, a história central, entre aspas, assim, do livro se passa em 2014. 2014, né? Não tô falando porcaria, né? 2014, pelo amor de Deus. 2013. 2014. E, basicamente, ela vai acompanhar Eri encontrando um pequeno querido chamado Henry, que lembra dela. E você não tá entendendo. Quando a gente fala, eu tô falando só uma review aqui, mas quando você fala uma pessoa que viveu 300 anos sem ser lembrada, quando ela encontra alguém que lembra dela, é o ápice dessa história, porque você não vai entender nada. Por que que ele lembra? Por quê? Por que que ele lembra? E é aí que entra a parte muito boa da história, que eu vou falar sobre. Mas vamos primeiro assim. O que realmente me fez dar uma cansada de ler? Porque ele fica indo muito e voltando. Ele começa a contar lá em 1600, aí ele vai pra 2014. Aí depois ele volta pra 1600 e pouco, aí volta pra 2014. Aí ele vai pra 1500 e pouco, ele vai contando de picado, sabe? A V.E. Schwab, que é a autora, ela é um pouco cansativo, sim, você ir voltando a história, porque bem na hora que tá um ápice, ele dá um pam e volta pro passado. E aí na hora que o passado tá uma história boa, pam, volta pra aqui. É tipo novela. É viciante. É um pouco cansativo, mas é viciante. Nós não podemos negar o quanto é bom isso. E aí, o livro todo, ele vai dar essa ideia que aos poucos, Luke, ele é sim um deus das sombras, ele é malvado, sim, ele não é
mas ele não chega a ser o vilão. Ele é o vilão, mas ele não é o vilão. Ele é o vilão inicialmente mostrado como vilão, mas com o passar da história você não vai querer mais que ele seja o vilão. Você vai... Sabe aquele cara, tipo... Aquele cara marrom... Qual que é a palavra que eu posso falar? Não maromba, mas aquele cara de pulso forte, aquele cafajeste que a gente ama. Então, tanto que eu passei o livro inteiro. Se tiver um filme de A Vida Invisível de Ed Arru, eu preciso que a dublagem do Luke seja feita por Rodrigo Lombardi. Se não me engano, foi quem fez a voz do Nick em Zootopia, porque é a exata vibe. O Luke passa a vibe da voz do Rodrigo Lombardi. Tem que ser ele o dublador. E a Aerith, obviamente, tem que ser a Liv. Se não for a Liv a dubladora, não vale a pena. Tô brincando, cadê? Mas a Liv tem que dublar a Aerith. Mas, enfim. Então você já pegou o pique da coisa. Só por ser a voz do Rodrigo Lombardi na minha cabeça, quando eu tô lendo o Luke, você já entendeu qual que é o pique da coisa. E aí o Luke basicamente se torna possessivo com a Aerith. Porque a Aerith é do tipo que eles ficam meio que numa batalha eterna entre o Luke querendo que ela desista e entregue a alma logo pra ele, e a Aerith sendo basicamente, por isso que eu digo que é uma obra que todo coração indômito precisa ler, e todo amante da liberdade precisa ler. Porque basicamente a Aerith não é do tipo que vai desistir tão fácil. A Aerith é dura na queda, ela não spoiler, ela não desiste. Ela não desiste da vida dela, ela não desiste, ela não entrega a alma pro Luke. Vai ter um negócio no final que vai ser um plot twist do caramba. Você precisa ler, eu não vou falar sobre isso. Mas ela não vai entregar a alma pra ele. E é aí que tá, o Luke começa a meio que ficar apaixonado por a forma como a Aerith é extremamente impertinente, entre aspas, cabeça dura e forte. A Aerith é uma das pessoas, uma personagem literária forte pra caramba. Ela passa por coisas inimagináveis, tanto que ela se tornou meu crush literário. Aerith LaRue é meu crush literário. Ela é simplesmente perfeita, cara, porque a Aerith é basicamente a definição do que é poesia. A Aerith é basicamente poesia, porque uma coisa que eu acho sensacional nesse livro, a Aerith não se dá por vencida e não ser lembrada. Tanto que uma das frases mais incríveis desse livro, vou ver se eu acho pra ler certinho ela na íntegra. Aqui. Achei, nossa, foi muito fácil. Assim, ó, a frase que ela aqui, eu anotei, tá aqui. Ela fala, em uma passagem, conversando com o Harry, ela fala, mas a arte se trata de ideias. E as ideias são mais indomáveis do que as lembranças. São como ervas daninhas, sempre dando um jeito de crescer. E é exatamente isso, a história inteira volta ao redor disso. Porque Aerith, ela é uma pessoa que, como descrita, ela é uma pessoa linda. Ela é uma menina linda, perfeita. E ela ela acaba se relacionando com muitos artistas durante os 300 anos de vida dela. E isso é uma coisa sensacional, porque a cada parte do livro, ele vai mostrando uma arte que um artista fez sobre Aerith. Então, basicamente assim, por exemplo, se um artista pintasse ela, o rosto não seria visível, porque tá no pacto dela não ser lembrada. Porém, ela tá na arte. A arte tá lá. O rosto dela pode não tá, mas tipo, uma coisa muito incrível que é as 7 sardinhas dela, que ela tem sardas. Tem 7 sardinhas que, inclusive, é a própria constelação dela, como dizem. E essas sardinhas estão. Então, basicamente, você sabe que é ela, mas ao mesmo tempo você não sabe. E isso é o que roda o livro. Ideias são mais indomáveis que lembrança. Ou seja, ela é lembrada. O livro inteiro é como se ela fosse uma personagem praticamente eterna na história do mundo. Só que ninguém sabe o nome dela, porque ela continua sendo inspiração para vários artistas. Só que ninguém sabe o exato rosto ou o nome dela, porque todo mundo se esquece. Mas ela continua lá. Seja numa pintura, seja numa poesia, numa música, seja num desenho, num tracejado, ela continua lá. E isso é a coisa mais linda. Isso aqui é uma obra de arte, não só pelo escrito da obra, mas é um manifesto à obra de arte. E o quão a arte é extremamente importante, sabe? Tipo, como a arte permite que ideias e lembranças sejam cristalizadas no tempo, sabe? E isso é lindo, cara. É lindo. É lindo como Aerith consegue se manter invisível, mas ao mesmo tempo inesquecível. Ao mesmo tempo que o pacto é justamente ela ser esquecida. Você entendeu qual que é o paradoxo desse livro?
Você entende qual que é a arte desse livro? Por que que realmente é um livro obrigatório para todos aqueles que querem ser lembrados? Porque basicamente é uma personagem que nunca vai ser esquecida. Basicamente, inclusive quando você terminar de ler esse livro, você vai ficar chocado com a genialidade e inteligência de Ed LaRue. Você vai ficar... Essa menina é perfeita. Então, entende? É um livro que você precisa ler. Então, basicamente, esse livro aqui, inclusive eu falei sobre ele, ele é tão bom que eu fiz vídeos sobre ele antes de ter terminado. Que é, eu falei, tipo, ele é um grande manual da vida. Porque é basicamente assim, a Eri consegue, na maldição dela, no pacto dela, ela consegue sempre encontrar o caminho pra fazer o que ela quer. Tipo, ela não desiste fácil, ela sempre consegue no pacto dela, ela é tão inteligente, tão sagacidade dela, que ela consegue basicamente encontrar as beiradas do pacto dela e ser lembrada. E ao mesmo tempo que ela consegue fazer com que o Luke entre no jogo dela e eles ficam nesse... Basicamente, pensa assim, o livro todo, basicamente pensado em Luke e Eri, é basicamente assim, sabe aquela dança de tango entre dois inimigos que acabam num baile e acabam se dançando juntos? E fica aquela tensão no ar? O livro é basicamente isso. Se você gosta desse tipo de cena, é exatamente esse livro. É tipo o tango de dois amantes que se odeiam. E basicamente tem essa cena existe no livro. Deixa eu ver aqui, alguma anotação que eu acho que vale a pena. Uma coisa, essa frase eu acho que eu sublinhei muitas vezes até. Que ela fala, 300 anos e ainda é possível descobrir coisas novas. Isso é uma coisa muito bonita desse livro. Como Eri, o que mais manteve a Eri viva durante o livro todo é justamente o amor dela pela vida. O quanto ela queria estar viva, o quanto ela queria descobrir o mundo. Porque basicamente uma passagem do livro incrível é que ela vê 100 anos, se não me engano, 100 anos depois, ela volta pra Vilão Sulsatri. E ela vê, tipo, o gramado do cemitério e, tipo, a família dela, todas nos seus campos, assim, sabe? Quem, tipo, no cemitério, cada um tem o seu campinho. E ela, inclusive, fala... Não é fala, não lembro se é ela ou se é a narradora que fala. Mas ela fala que, tipo, ela não queria que o destino dela fosse resumido àquele mesmo campinho de coisa. Ou seja, a história toda, por mais que ela tenha tido várias dificuldades, é basicamente sobre a vontade dela de não acabar numa vida monótona, não acabar naquela mesmice de sempre, sabe? Ela não queria ser igual aos outros. Ela queria viver a vida dela, ela queria viajar, ela queria conhecer o mundo. Ela não queria ficar presa àquela realidade que era aquela realidade de, tipo, ficar na casa, lavar, cuidar, fazer filho, acabou, morreu. Tipo, ela não queria ficar, ela queria viver, ela queria as aventuras e ela conseguiu. É genial como ela conseguiu. E o quanto ler essa história é basicamente você se sentir inspirado a também não acabar naquela vida mesmice, você ir atrás dos seus sonhos, o quanto esse livro te inspira a você não desistir de correr atrás dos seus sonhos e de você ir e pensar grande. Independente do que aconteça, esse livro é um grande manifesto a você não desistir de quem você é e não se prender ao que você já conhece. Porque mesmo depois de 300 anos ainda há muita coisa ao que se aprender. E ainda há muito o que se ver. O mundo é gigante. Esse livro é basicamente sobre pensar que a vida não é só isso. Tem muito mais além depois do que você conhece. Tem muito mais além depois do que você... Depois que você encara o seu medo. Tem muita vida, tem muita história, tem muita aventura depois disso, sabe? E aí a gente vai pra Henry. Que Henry, agora um baita spoiler, Henry também fez um pacto com o Luke. Ai, que coisa legal. Basicamente, a história de Henry é basicamente todo mundo... Ele não se achava bom, as pessoas não gostavam dele, ele passou por uma desilusão amorosa, ele quase se matou, e aí veio o Luke e falou, opa, meu querido, vamos lá, fazer um tratinho, todo mundo vai te amar. E aí, basicamente, todo mundo enxerga nele o que realmente as pessoas queriam ver, mas na verdade é o Henry, e isso acaba sendo torturante pra ele. E a única pessoa que não viu isso é a Eri, porque ela também fez o pacto, e ela acaba tendo 300 anos. E aí ela fica nessa coisa de por que ele não lembrou dela, por que ele lembrou dela, e aí é por causa realmente que eles estão no pacto, os dois têm um pacto. Ou seja, a maldição um do outro não afeta um ao outro. E aí você acha que tá tudo bem, você acha que tá mil maravilhas, eles se encontraram, era perfeito. Não! Não, eu não vou falar mais nisso, porque aí vou dar muito spoiler. Mas não. Não era pra ser... Mas mesmo assim dá certo. Dá certo, na genialidade da pequena... da grande mente de Ed LaRue, ela consegue tornar
a sina dela, a continuação pra história dela. E isso é genial, o quanto essa menina é genialmente... É genial, cara. É genial. Ela consegue fazer o que ela quer mesmo com as piores dificuldades dela. Então, como eu disse, assim, eu acho que esse livro, se eu pudesse, eu ficava fazendo um vídeo de 1 hora sobre esse livro. Eu ainda vou trazer mais vezes ele nesse canal, mas eu acho que 20 minutos sobre esse livro, sem falar mais spoilers, mas falando tudo, eu ainda vou fazer, eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre as anotações que eu fiz sobre ele. Mas enfim, a lição, se é que tem só uma, se a gente pode resumir isso a uma coisa, é basicamente liberdade. Se existe uma palavra, eu poderia colocar como lembrança também, mas acho que a palavra que mais define esse livro é liberdade. Por isso que eu acho que eu amo tanto ele, porque eu acho que é simplesmente perfeito, cara. Eu gosto de livros que abordam a liberdade, livros que abordem essa vontade de correr atrás dos seus sonhos e não se prender ao que você já conhece, sabe? Então, basicamente, A Vida Invisível de Ed La Rue é basicamente: vá viver a sua verdade, vá ser livre. Não se prenda ao que você já conhece. Porque mesmo depois de tanto tempo, o mundo ainda pode te impressionar. Vá viver a sua arte, vá viver a sua verdade. Vá criar ideias, plante ideias na cabeça das pessoas. Porque ideias fazem com que você nunca seja esquecido. Por mais que as pessoas não lembrem exatamente do seu nome ou como você é, mas as suas ideias nunca vão ser esquecidas, porque ideias, como diz... Inclusive, acho que foi o Luke próprio que diz que ervas são indomáveis. Ideias são indomáveis. Elas sempre vão achar uma forma de passar. E isso tá na arte. Esse livro é arte, cara. Só leia. É perfeito, é incrível. Eu falei que ele é perfeito 1 milhão de vezes. Mas assim, ele vai me dar uma ressaca literária do caramba. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta. Se você já leu esse livro, compartilha a sua ideia, por favor. Vamos conversar sobre Ed La Rue, porque ela é perfeita, eu preciso mais desse livro. Inclusive, tem a continuação, por favor, alguém, diretor, que eu suplico, faça um filme sobre a vida invisível de Ed La Rue. Pode ser difícil, mas vai ser lindo um filme. Vai ser perfeito ver isso na telona, assim, eu preciso disso. E é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima.